Apocalipse 2, carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Amém, aleluia. Hoje nós temos aqui uma igreja que também é uma referência para aprendermos com os seus erros, com a circunstância que essa igreja vivia e também com as virtudes dessa igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? A gente deve lembrar que naquela época a guerra ainda era comum, então as defesas se faziam através de espadas, e além daquela espada tradicional que a gente vê aí nos filmes, aquela grandona, tinha também um pequeno punhal, né? Tá? Então, dos quais alguns deles era afiado de 2 lados, cortava dos 2 lados, era mais perigoso ainda. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, a espada que Jesus faz uma referência, tudo que Jesus se refere era algo ou um objeto que as pessoas daquela época conheciam, então eles conheciam essa espada, né? Mas ele fala também com uma linguagem de metáfora, então ele faz uma comparação, é uma figura de linguagem, né? Evidentemente Jesus não tem lá uma espada na boca dele, né? Mas o que se refere a essa espada? A sua palavra. A sua palavra sim é cortante, é penetrante, ela sim vai até o mais profundo da alma, né? Como diz Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vocês entendem que não se trata então de uma espada realmente, mas antes de uma palavra que pode penetrar o coração do homem, que pode fazer com que o homem saiba diferenciar Deus, Jesus, de Satanás. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo está numa situação terrível. Alguns a chamam de a igreja mundana, porque Pérgamo está situada onde está o trono de Satanás. Vejam vocês, trono de Satanás. Irmãos, Deus é quem deve estar no trono, não o diabo. E principalmente a sua igreja. Aleluia, glória seja dada a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso que Deus ele vem para lutar pelos seus, para lutar pelo seu povo, por sua igreja. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que sai da boca de Jesus tem poder. O que sai da boca de Jesus tem poder. Nós hoje não lutamos com armas carnais, mas pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus, segundo Tessalonicenses 2:8, diz assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca,
e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então é pelo que sai da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus deve estar entronizado em nossa vida. Glória a Deus. O Senhor Jesus é objeto de nossa adoração, de nosso louvor, de nossa honra. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Então Pérgamo, essa igreja, ela estava não só numa colina, numa cidade em que Satanás dominava. Como que Satanás dominava? Dominava com heresias, com distorção da palavra, com religiosidade, tal qual acontece hoje. Hoje, se você falar, olha, a Bíblia, a palavra de Deus é essa, Jesus é quem é Deus, todo mundo vai questionar. Mas por que as pessoas vão questionar? Porque existem outros livros sagrados, porque existem outros que se declaram deuses. E Satanás foi, ao longo dos séculos, na história da humanidade, enganando. Afinal de contas, ele é o pai da mentira. Então ele vai trazendo as mentiras, falando que muitos caminhos levam a Deus. Então é como dizem, né? Ele não faz onda, mas ele surfa nela. Se ele não pode participar de uma igreja, fazer igreja, sabe o que ele faz? Ele congrega junto, não tem problema. Ele senta confortavelmente, ele vai ouvindo, ele vai detectando os erros, as falhas de cada um, e ele vai potencializando, ele vai distorcendo, ele vai apresentando novas sugestões, novos caminhos. Ou vocês acham que uma igreja sadia na fé, que prega a palavra de Deus, de uma hora para outra se corrompe? Não, irmãos, é um processo lento. E a corrupção que Satanás traz, ela não é uma corrupção forte, impactante num primeiro momento. São pequenas coisinhas, elas são açucaradas, elas são boas aos olhos. Como é então que Satanás enganou a Adão e a Eva? Foi com algo terrível? Foi com um delicioso fruto, irmãos. Foi distorcendo a palavra de Deus. Quando Deus fala, não coma desse fruto, aí Satanás falou, mas Deus não falou que não era para comer, senão vocês morreriam? Imagina, vocês não vão morrer não se vocês comerem. Vocês na verdade vão ficar conhecedores do bem e do mal. Apresentou vantagens em desobedecer a Deus. Não só não morreriam, como passariam a conhecer o bem e o mal. Vocês entendem como é que se corrompe corações? Não é? A gente tem uma imagem, né, de quadros, de filmes, Satanás, aquele bicho feio, dentões, chifrudo, com um tridente. Se ele aparecesse assim, todo mundo, corria. Ele vem bonitão. Ele vem com uma voz doce, suave. Dava para cantar no coral. Ele vem com uma palavra que faz sentido. O que ele falou para Jesus? Se atira daqui para baixo. Está escrito na palavra de Deus que Deus vai dar ordem aos anjos para guardar. Ele mentiu? Não. Está escrito no Salmo 91 que Deus daria ordem aos anjos para guardar. Ele falou a palavra de Deus certinha. Vocês entendem como é que se engana, irmãos? Ele não é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele é o mestre, o professor. Ele é acima de qualquer PhD. Aleluia. Vocês entendem como é que se corrompe uma igreja? E a igreja de Pérgamo estava no meio dessa guerra. A palavra de Deus em Mateus 26, 51 a 52 diz assim: um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Então agora as nossas armas mudaram.
Quando Jesus foi traído, Pedro logo tomou a posição, né? Nós temos revelado isso nos outros evangelhos. Eu li o trecho de Mateus. Cada um dos evangelhos dá um detalhe dessa história, né? Da traição de Jesus. Mas sabemos que é Pedro e sabemos também que a orelha aí decepara foi a de Malco, né? Então, Pedro sacou de uma espada. Falou, eu vou defender Jesus. Sacou de uma espada e cortou a orelha de Malco. E aí Jesus fala, não, a espada agora que vocês têm que usar é outra. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vive por essa espada, por essa que mata, por essa espada vai morrer. E para nós hoje que não temos espada, é a mesma coisa. Matou, morreu. Mas a pior de todas as mortes, a morte espiritual. Aleluia, Jesus. Não à toa está escrito, não matarás. E hoje não se mata apenas fisicamente. O cristão, ele não deve matar espiritualmente. E a gente tem poder para isso. Quando nós não conhecemos a palavra dele, Satanás se entroniza. E aí a gente passa a matar as pessoas. Espiritualmente. Como? Ensinando errado a palavra de Deus. Ó, pula daí. Deus vai te guardar. Então hoje os cristãos querem todos os tesouros. Os cristãos, eu estou dizendo, aqueles que entendem a palavra distorcida, querem os tesouros dessa terra. Mas irmãos, quem foi mesmo que ofereceu os reinos deste mundo? Foi Deus. A Bíblia Sagrada diz que Satanás, ao tentar Jesus, fala, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo. Então quem ofereceu os reinos, os tesouros deste mundo, não foi Deus não. Olha como é que se distorce. Foi Satanás. Foi Satanás quem ofereceu. Segundo Coríntios 10, 4, 5 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha aí, irmãos. As armas, a espada que nós lutamos, não são carnais, não são físicas, elas são poderosas em Deus. Não à toa que o Tiago escreve em sua carta, não é que a oração do justo ela é poderosa, ela é eficaz. Aleluia, glória seja dada a Deus. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes, Ele está nos ensinando. As igrejas que vivem, mesmo sabendo que neste mundo, o mundo que entroniza Satanás, nós temos que continuar lutando. Como? Pela palavra de Deus. E para lutar pela palavra de Deus, temos que conhecê-la. Temos que nos submeter a ela. Temos que nos prostrar a ela. Temos que buscá-la com fervor, com alegria. E para isso, irmãos, tem o Espírito Santo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nos ensina, aleluia, que nos capacita, glória a Deus, que abre o nosso entendimento, que nos dá o discernimento. Muitos hoje têm indagado, olha, a palavra de Deus, ela tem interpretações. Sim, de fato, para algumas questões na Bíblia, pode haver alguma divergência no nosso conhecimento, mas irmãos, não são questões referentes à deidade de Cristo, à salvação, à igreja, à autoridade das Escrituras, ou seja, tudo de que necessitamos para conhecer a Deus, para sermos salvos, está aqui muito claramente. Isso não se distorce não. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E é pela palavra que Jesus que se apresenta, aleluia, que a igreja deve lutar. A igreja deve ter compromisso com a palavra de Deus. A igreja deve ser compromissada, aleluia, glória seja dada a Deus. Aliás, o apóstolo João, quem teve a revelação do Apocalipse, vocês sabem onde ele estava? Na ilha de Patmos, preso. E adivinhe por que ele estava preso? Apocalipse 1:9 diz, achei-me preso pela palavra de Deus. Aleluia, pela espada
do Senhor, né? Antigamente os crentes falavam, estou com a espada na mão. A espada do crente realmente é a Bíblia Sagrada. É com a Bíblia Sagrada que o crente luta, que o crente vence, aleluia. Que o crente é conduzido ao Senhor. Glória seja dada a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pérgamo estava então sobre o trono de Satanás. Como é grave isso? Porque para uma igreja, irmãos, deve existir apenas um trono, não dois. Aleluia. E nesse trono, ou se assenta Jesus, ou se assenta Satanás. Olha como é grave isso. É possível que Satanás seja entronizado dentro de uma igreja? Acabamos de ver. Aleluia. É possível. Dói no ponto. Não luta pela fé, como o apóstolo Pedro fala, né? Deixe de congregar, tenha uma vida relaxada, não se esforce pela leitura da Bíblia, por jejum, por oração, por congregar, por fazer a obra de Deus. Irmãos, Deus vai perdendo o trono dele dentro de você. Paulo vai dizer, olha, até levamos um cativo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, até em pensamento. Não à toa, Paulo também vai dizer, né? Agora nós temos a mente de Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. 1 de João, capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Agora nós estamos ampliando um pouquinho. Primeiro, o problema da igreja de Pérgamo, onde havia o trono de Satanás. E a gente pode pensar, Satanás então está numa localidade ou outra. Sim, de fato, Satanás ele não é onipotente, onipresente, onisciente, uninada. Ele é muito poderoso, muito forte. E sem Deus nós não temos como vencer. Mas o mesmo João vai dizer assim que o mundo todo está sob o poder do maligno, sobre a influência. Irmãos, nós podemos ver aí ecos da palavra de Jesus, quando Jesus fala, olha, a porta que é muito larga, que leva à perdição, são muitos os que entram por ela. Vocês entendem por que o mundo inteiro está sob o poder do maligno? É um engano. As pessoas até de boa fé, de boa índole, que até buscam a Deus, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E então vão pela porta larga, a porta da facilidade. A religião hoje, ela é cômoda. Você sabe por que a religião é cômoda? Porque você pode falar, olha, eu pertenço a essa ou aquela religião. Como? Eu tenho roupas que se usa naquela religião. Eu tenho tipos de sacrifícios que me colocam como uma pessoa religiosa. Então ou eu pago, ou é através de algum animal, ou enfim. Eu tenho livros sagrados. Então são tudo coisas externas, coisas que para ser religioso você tem alguma facilidade. Então colocou uma roupa diferente. Para crente serve aí a questão do terno e a gravata, né? Estou com a gravata. Então serve a questão de coloquei roupa, olha como é que eu sou uma pessoa religiosa. Você entra na casa da turma, está lá a Bíblia aberta, geralmente no Salmo 23 ou no 91. Então tem fitinhas no carro, então tem santinhas em cima de televisão, de estande, alguma coisa assim. Então tem são coisas externas que a pessoa quer mostrar uma fé. Viu como é que é fácil ser religioso? Agora, com o nosso Deus é um pouco mais difícil, sabe por quê? Não precisa exteriorizar nada. Não precisa de roupas específicas, de símbolos em qualquer lugar, de comer ou beber qualquer coisa mais sagrada. Porque a mudança está aqui dentro, no coração. E é aqui que é o complicado de mudar. E aqui, quando você muda aqui, você muda a atitude, você muda princípios, muda a forma de você lidar com as pessoas.
E aí, quem quer isso? Isso é mais difícil, irmãos. Então é mais fácil ser religioso, porque você muda o exterior e pode continuar com o interiorzinho, ó, do mesmo jeitinho, igualzinho como você sempre viveu. Você só vai falar, eu pertenço a essa ou aquela religião. Agora, quando se conhece ao Senhor, quando se deixa de ser mundano, quando se passa a ser cristão, quando se passa a ter temor ao nosso Deus, aí você muda. Aí você muda, aí sim você passa pela porta que é estreita. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Vocês entendem, irmãos, por que o mundo é religioso? Aleluia. Glória seja dada a Deus. Tiago 4, 7, 8 diz assim: portanto, submetam-se a Deus. A receita é: submetam-se a Deus. Aí continua: resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Veja que essa palavra, que é muito dura, não está falando a quem não conhece a Deus. Está dizendo assim: mesmo neste mundo, que está sob o poder, sobre a influência de Satanás, né? Está dizendo assim: submeta-se a Deus. Sua preocupação não é o que você vai fazer com o diabo. Como é que você vai ganhar a luta contra ele? Em primeiro lugar, o seu esforço, a sua luta é em se submeter a Deus. Não importa onde tem trono de Satanás, não importa onde há heresias, se você está sob o domínio de Cristo, se é o Espírito Santo quem conduz a sua vida, não importa, você é mais que vencedor com o Senhor. Então a Bíblia diz: submeta-se a Deus, e aí vai falar: resistam ao diabo. Inverte as coisas e você quebra a cara. Tente resistir ao diabo sem antes se submeter a Deus. Já foi feito isso, está escrito na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Tinha uma turma lá que vendo Paulo, vendo os apóstolos fazendo a obra, expulsando os demônios. Olha lá, estou vendo. Eles eram religiosos, né? Tinha todos os símbolos, tudo certinho. Estão vendo aqueles caras lá expulsando o demônio. Eles falam que é no nome de Jesus, aí o demônio sai, né? É simples. É só falar no nome de Jesus e o demônio sai. E vamos fazer o teste? Então vamos. Foram lá, foram expulsar um demônio de uma pessoa. O demônio vira para eles: olha, Jesus nós conhecemos, sabemos quem é Paulo, agora quem são vocês? E dão um pau naquela turma e deixa aquela turma nu e eles saem correndo. Vocês entendem, gente, o que é imitar a fé? Como é diferente de ter a fé? Que uma coisa é ir para a igreja e outra coisa é ser a igreja. Que uma coisa é você estar no meio da igreja e outra coisa é você ter a história com a igreja. É a igreja ter ali o seu toque, ter da sua honra, do seu trabalho, do seu esforço. Então tem muita gente que vai para a igreja como quem vai para o teatro ver uma peça. Vamos ver se hoje o pastor tem unção. Conforme o que o pastor pregar, eu dou glória a Deus. Se o pastor estiver fraquinho hoje, calado eu entro, muda eu saio. Então você é um mero telespectador. Você apenas observa. Mas espera aí, é você que tem que entregar o seu culto a Deus. É você que tem que se submeter a Deus. É você quem tem que adorar. É você quem tem que receber o Espírito Santo. É da tua boca que deve sair o louvor, a oração, a adoração ao Senhor. Não espere que ninguém o faça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ninguém vai poder te salvar. A salvação dependerá de cada um de nós. Nem nossos pais, avós, nem nossos filhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Irmãos, 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege,
e o maligno não o atinge. Vocês entendem? Para a turma que gosta de receita, a questão é sempre essa: estar submetido a Deus. É você ter reverência ao Senhor. E o maligno não o toca. O crente, ele tem aquela coisa: o Satanás está escrito na Bíblia, né? Olha a mentira aí, né? Mentira na forma da verdade. Porque está escrito que Satanás anda ao derredor, como leão rugindo, buscando, procurando a quem possa devorar, né? E tem crente: nossa, eu morro de medo, porque está escrito que o diabo está ao nosso derredor. Então vê lá a macumba, um trabalho, passa longe, atravessa a rua, tem um medo danado. Está escrito mesmo, o diabo anda ao derredor. Mas e aí, irmãos? Essa não é a verdade total. O restante da verdade está aqui: aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Romanos 8:1 vai dizer assim: olha, não há acusação sobre os que estão sobre Cristo Jesus. Irmãos, Deus te salvou de forma eficaz. Aleluia. Você pertence ao Senhor. Não tem história de trabalho contra você, de macumba, de palavras de maldição. Que minha mãe, meu pai, o vizinho, não sei quem falou umas palavras pesadas contra mim. É isso que tem feito com que a minha vida esteja aí difícil. Tá nada, irmãos. Quem é que te pode tomar das mãos de Deus? Aleluia. Qual é a palavra que pode te derrubar? Qual é o trabalho? Qual é o demônio? Maior é o que está conosco. Aleluia. Pérgamo estava lá. No meio da guerra havia o trono de Satanás. Pérgamo também fez uma coisa, e isso nós podemos sentir em cada igreja. Aquelas igrejas que a gente critica de forma ferrenha também, há uma esperança, há uma pontinha de luz. A Bíblia Sagrada diz que Pérgamo ainda mantinha-se fiel. Com toda aquela tribulação, com Satanás tendo o trono ali, ainda tinha um grupo que mantinha-se fiel, que ainda buscava o Senhor Jesus. Aleluia. Mas, pelo que está escrito aqui, a gente logo consegue encontrar um motivo. Pois tinha o testemunho de Antipas, né, que foi morto ali em Pérgamo. Irmãos, nós vemos aqui agora uma coisa maravilhosa, chamada de bom exemplo. Uma pessoa firme, uma pessoa que vai até as últimas consequências. Aquele que a gente olha assim: puxa, esse irmão é de oração, aquela irmã que faz a obra, quer buscar um bom conselho. É aquele irmão. O testemunho, ele edifica, irmãos. O testemunho faz a gente pensar positivamente, nos leva a querer caminhar, a seguir aquela pessoa. Então Antipas foi para Pérgamo um grande testemunho. E eu creio que foi por causa de Antipas que ainda havia um grupo em Pérgamo que se mantinha fiel, que viu que Antipas morreu por causa de Jesus. Ele morreu, aleluia, glória a Deus, sabendo ali da palavra de Deus, que era viva, que era eficaz. Glória a Deus. Por isso que João falou: olha, Jesus é aquele da espada, é aquele da palavra. Antipas morreu por causa disso. Irmãos, o testemunho em nossas vidas é tudo. E a Bíblia diz que Deus conhece as tuas obras. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Assim como Jesus conheceu Antipas, Ele conhece cada um de nós. Isso é uma relação pessoal que Deus tem conosco. Aleluia. Quando Deus olha, Ele não olha a placa Antioquia, Assembleia, Batista, Presbiteriana. Ele olha cada nomezinho. Ele conhece, Ele tem decoro. RG e CPF de cada um de nós aí, viu?
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É por isso que grupinhos não sobem. É por isso que prédios não vão subir. Glória a Deus. Mas é o indivíduo que subirá. Aleluia, Senhor. Glória seja dada a Deus. Deus é fiel. Deus conhece a cada um. Aleluia. E deu ali Antipas, não é? Aleluia. A Bíblia diz: sei onde você vive, né? Glória a Deus. Irmãos, acerca de testemunho, é tão engraçado que a gente tem uma orientação bíblica acerca disso. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falando. Paulo dando o exemplo dele assim: olha, podem imitar a fé que eu tenho, o meu procedimento, podem imitar a forma como eu faço a obra, como eu incansavelmente testemunho acerca de Cristo. E Paulo não dizia isso para a glória dele, porque ele fala: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, imitar a Paulo, em última análise, é imitar a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Qual foi o trabalho de Cristo? Trabalhou dia e noite, evangelizou as nações. Não pense você que tinha metrô naquela época não, que era bem fácil sair de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Era tudo na base do jumento, do cavalo. Eram dias, no mínimo horas, para assim ir de um canto para outro. Não havia estradas pavimentadas, eram sempre terrenos perigosos, pedras. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, hoje nós temos aí tudo prontinho: iluminação, vias asfaltadas, carros, ou ônibus que seja, metrô. E a gente, é muito longe, acordar muito cedo, dormir muito tarde, acordar de madrugada, né? Levantar da nossa cama quentinha, com aquele edredom. Vocês acham que tinha edredom e cama quentinha naquela época? Aleluia. E Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aleluia. 2 Coríntios 7,40 diz assim: em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Quando Paulo fala: sejam meus imitadores, ele dizia, né, para a igreja de Coríntios que era um pouquinho problemático, como qualquer igreja hoje é. E Paulo dizia assim: penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Então, quando Paulo fala: me imitem, me sigam, ouçam a palavra que eu estou trazendo a vocês através dessas cartas, eu estou dizendo: olha, eu estou dizendo isso aqui porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho discernimento, sei do que estou falando, não estou falando o que eu acho, o que eu ouvi falar, o que me disseram no corredor da igreja, o que os meus pais ensinaram. Não, ele está falando: o que eu falo, o que eu ensino, vem de Deus. Glória a Deus. É assim que ouvimos a mensagem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu posso ficar aqui 5 horas falando a vocês. Se eu falar só as minhas palavras, são 5 horas de discurso. O máximo que vocês vão analisar é o meu português, minha postura, meu oratório, o que seja. Mas agora é a palavra de Deus que não volta vazia. É a palavra de Deus que é viva. É ela que promove mudança, é ela que traz fé. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Por que Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Pedro também vai falar, olha, 1 de Pedro 2,21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Vocês entendem então? O testemunho de Antipas é para servir. Então, não olhe para aquele que luta contra a igreja, para aquele que visita a igreja de vez em quando. Tinha um presidente o presidente do Brasil, que ele gostava tanto do nosso país, sempre que ele podia dar um pulinho aqui. Ele vivia mais fora do que aqui, né? E o Lula esses dias disse: eu sou um dos presidentes que mais viajei. Então, não olhe o irmão que é mau testemunho. Não olhe o irmão que diz que é o maior santarrão, o detentor de todos os dons. Você nunca vê esse irmão fazendo nada, participando de nada.
Mas olha aquele, irmãos, que não fala nada, que vive mesmo que a palavra de Deus diz, né? O que a tua mão esquerda fizer não saiba a direita, porque ele está fazendo para a glória de Deus, está fazendo para se aparecer. Siga os bons exemplos. Não é pecado imitar o bom exemplo, é nosso dever. Aprenda com aqueles que têm a ensinar. Aleluia, Jesus, glória seja dada a Deus, deixando-lhes o exemplo. Então, Antipas, eu creio que teve muita participação naquele grupo da igreja de Pérgamo que se manteve fiel. Aleluia, glória seja dada a Deus. Irmãos, havia em Pérgamo pessoas que eram apegadas ao ensino de Balaão e dos nicolaítas. Duas coisas, né? Primeiro, qual era o ensino de Balaão? Em Números 25, capítulo 25, versículo 1, diz que Balaão ensinava os israelitas a se prostituir, a se contaminar com ídolos e moralidade sexual. Vejam o que aconteceu. Números 25, 1 diz que, lembra ainda na época, o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, quando se deparou com Balaque, que não queria deixar Israel passar. E o Balaque contratou o profeta Balaão para lançar encantamentos contra a comunidade de Israel. Israel venceu, passou, Deus não amaldiçoou Israel coisíssima nenhuma. Porém, aconteceu uma coisa. Israel, que deveria seguir viagem, passar caminhando para onde Deus dirigia ele, a Bíblia diz que eles pararam. Eles pararam um pouco. E foi nessa parada que eles tiveram que eles se contaminaram. Então, aprendam bem isso, igreja. Igreja não para. Igreja caminha. Igreja faz a obra. Igreja não olha para trás. Como Paulo mesmo nos ensina em Filipenses, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, mas seguindo para o alvo, que é Cristo. Amém? Na parada que Israel deu, foi suficiente para eles se contaminarem com os ensinos de Balaão. Aleluia. Igreja, quando para, ela se mistura ao mundo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eles também seguiram as práticas nicolaítas, os ensinos dos nicolaítas. Vocês lembram que eu falei para vocês dos nicolaítas na carta de Éfeso? Já falei, né? Só que em Éfeso havia as práticas dos nicolaítas. Em Pérgamo já era ensino dos nicolaítas. Então, irmãos, uma coisa que começa pequeno, se não é cortado mal pela raiz, ela vai se desenvolver, vai crescer. Agora não havia apenas práticas dos nicolaítas, mas agora eram os ensinos dos nicolaítas. Então já havia gente dentro da igreja com a mente dividida suficiente para ensinar as coisas erradas. É por isso que ali estava o trono de Satanás. Não eram práticas, não era uma pisada na bola, uma escorregada na palavra de Deus, uma falta de entendimento. Então já estavam ensinando, já havia convicção, já havia doutrina errada, a doutrina de Deus já havia ficado para segundo plano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E só se combate heresias dentro da igreja com a espada que é a palavra do Senhor. É isso que está escrito em Efésios capítulo 6, verso 17. Aleluia. A espada do Espírito, o conhecimento de Deus, o conhecimento amadurecido da palavra de Deus. É assim que se combate a heresias, irmãos. É cortando o mal pela raiz. Tiago 1, 7, 8 diz assim: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Pessoas dentro da igreja, cristãos, que têm a mente dividida, que crê, mas não crê muito, que tem dúvidas, que ora vem para cá, aceita Jesus, mas aceita outras coisas
dividida. É uma mente que ainda não é a mente de Cristo, que ainda tem dúvidas, que não é convicto. A Bíblia diz que tal homem não receberá coisa alguma. Irmãos, porque com Deus não há meio termo. É o seu sim, sim, é o seu não, não. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. É zelar, ter cuidado por pequenas coisas e ser cego pelo mais importante. Sabe, se arrumar todo para o culto, mas não preparar o coração? É mais ou menos isso. É cuidar de detalhes, mas o que é mais importante, assim fazia a turma naquela época. Jesus ensinou em Mateus capítulo 23, que os fariseus eles davam dízimos das pequenas coisinhas, mas eles negligenciavam as coisas mais importantes, a misericórdia, o amor, a fé. Então, irmãos, cuidado para onde você está olhando. Cuidado pelo que você de fato tem zelado. É pelo que é mais importante ou são para os detalhes? Deixa eu ver se o carro está limpo para ir para a igreja, deixa eu ver se a minha casa vai ficar tudo certo, louça lavada, almoço pronto, tal. Aí eu preciso ir lá na igreja correndo, voltar para terminar de arrumar a casa. Você vai dar um pulinho na igreja. Eita, foi-se o tempo que domingo era dia do Senhor, que domingo era dia de só pensar em Deus, em evangelizar, em fazer a obra. A gente pensa em tudo hoje. No tempinho que sobra, a gente corre na igreja e volta correndo. Ah, é o jogo, é o fantástico, é a casa, é a comida, é a família, é a festa, é qualquer coisa. Deus está ali no espacinho da agenda que sobrou. É disso que Jesus está falando. É mente dividida, é ser detalhista em tantas coisas e o mais importante negligencia. 1 Timóteo 4,1 diz assim: o Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganadores e doutrinas de demônios. É o que estava passando dentro de Pérgamo. Espírito enganadores, ensinos de demônios no trono de Satanás, dentro da igreja. Bonitinho, doutrina, estava ensinando certinho, ó. Eu outro dia estava dentro de um ônibus e vi uma pessoa com um livro assim, uma Bíblia na mão, um livro, olhando aquilo. Eu falei, nossa, deve estar indo para fazer teologia, alguma coisa. Teologia espírita, bem bonitinho. Estava prontinho para o ensino. Prontinho para o ensino. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Selecionar o que a gente está ouvindo, o que a gente está aprendendo. Reparar mais ao que você tem dado atenção na sua vida. Se é mais as coisas de Deus, ou se é para você mesmo, para a sua própria família, para a sua casa, para o seu trabalho. Quem é que está em primeiro lugar, afinal de contas? Cuidado, quem está entronizado no seu coração? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Coríntios 8, 7, 8 diz assim: contudo, nem todos que têm esse conhecimento, alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada, né? A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos, né? Então havia uma turma lá que estavam habituados já com ídolos. É acostumar, eu sou assim mesmo, eu aprendi assim, tudo bem. É crente que não quer mudar, que não quer progredir, que não pede para ser cheio do Espírito Santo, para ser fervoroso, para Deus acrescentar dons. Não é aquela turma da oração de falar, sabe? É pau para toda obra, é assim que tem que ser crente, irmãos. Crente não para. Não tem essa, agora eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu tenho tudo de Deus. Não, você só começou a caminhada da fé. Vá buscar um curso teológico, vá se aperfeiçoar nas Escrituras, vá orar mais, jejuar mais, participar mais dos cultos, vai evangelizar mais, aleluia. Parou, irmãos, porque recebeu o
batismo do Espírito Santo, porque já leu a Bíblia uma vez, não significa que você já chegou lá, está no ápice da fé. É o caminho para se acomodar, para acostumar. E aí vem as fraquezas, né? Aí vem as fraquezas. Então começa a pensar, já tem que tomar cuidado. Eu sou tão santo que eu não devo comer esse tipo de comida. Eu sou tão santo que eu não devo usar esse tipo de roupa. E na verdade, achando que por ser forte, por ser santo, não vai fazer isso, é uma pessoa fraca. Porque Paulo diz, se comer não torna você fraco, se não comer não torna você forte. Não muda nada. Porque dá atenção àquilo que a Bíblia não está, sabe? Não está falando, não é isso. Mas o mais importante que é buscar a Deus, é ser fervoroso. É isso que dá trabalho. Aleluia, é isso que não faz. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Havia o trono de Satanás em terra. 1 Coríntios 6, 17 e 19 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Os que se unem ao Senhor formam um espírito com Ele. Então, irmãos, o nosso coração só tem lugar para Deus. Esse é o segredo do casamento. É uma união. Não cabe, não tem lugar para outro ou outra, né? Aleluia, Jesus. Assim é a nossa fé, não tem lugar para outro. Ou é Jesus ou imoralidade sexual. E aí, imoralidade sexual, você se torna um espírito com prostituta. Você se corrompe. Você adultera com Deus. E Deus, Ele não tem duas noivas. Deus não é polígamo. Ele tem uma noiva só que é a sua igreja. E a sua igreja não pode se corromper. Não pode querer se casar com Cristo, está casado com o mundo. Aquele que se junta com o Senhor é um espírito com Ele, acabou, fechou. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 1 de Pedro 4,17 diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento da casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Jesus começa por sua igreja. Amém? Eu creio. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Que Deus zela pela igreja dele. Que Deus luta por nós. E que todas essas palavras aqui são uma advertência. Aleluia. Para a nossa maturidade, para a nossa reflexão, para entendermos o que eu estou fazendo na igreja de domingo. É a mesma coisa que eu estou indo para o cinema, para o teatro, para o parquinho, para o shopping? Ou estou lá porque eu preciso de arrependimento? Eu preciso que Deus me transforme. Eu preciso que Deus fale comigo. Aleluia. Eu preciso que Deus conduza a minha vida. Que Deus não me deixe em dúvidas. Aleluia. Que eu não fique no engano do diabo, que cita a Bíblia, mas cita para destruição. Na igreja você deve ouvir palavras de vida eterna, não palavras de destruição. Glória a Deus. Por fim, vai dizer que se essa igreja de Pérgamo não se arrepender, Jesus iria até ela e lutaria contra eles. Irmãos, Hebreus 10:31 diz assim: terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Então, quando Jesus fala algo tão importante, irei até essa igreja e vou lutar contra esse grupo, contra essa turma que não está fazendo a minha vontade, que não está me servindo, que não está ouvindo a minha palavra, está ouvindo a palavra dos ensinos de demônios, e lutaria contra essas turmas. Então, terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Quando o diabo, de novo eu vou dizer isso aqui, quando o diabo é o seu problema, quando é ele que se levanta contra você, ok, não tem problema. Você tem Deus que luta por você. E contra o nosso Deus não há adversário. Agindo Deus, quem impedirá? Bem, agora quando é Deus que luta, aí, meus irmãos, sai de baixo. Aí sai de baixo. Aleluia. Tanto que a advertência é o seguinte: não tem um homem que tem o poder de
de matar o corpo. Tema a Deus que tem poder de matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. É esse que nós temos que temer. É esse que nós temos que ouvir. Aleluia. É esse que nós temos que pedir que habite em nós. Somos santuários do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Não pode haver dois tronos em nosso coração. Aleluia. O vencedor dará o maná escondido e o novo nome numa pedrinha. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. João 6, 32 e 33 diz assim: declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Você está achando que vai ter um maná bem bonitinho preparado para você? O nosso maná escondido, o nosso pão, chama-se Jesus. É de Jesus que devemos nos alimentar. É escondido, irmãos? Por que é escondido? Porque quem conhece Jesus? As coisas de Deus, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, ou seja, não está ao alcance de todos. É escondido porque é só para aqueles que buscam, que clamam de coração. Então você tem o seu maná, você tem a Jesus que é sustento. Glória seja dada a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 2, de 8 a 10, assim: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu a mente nenhuma o que Deus preparou para aqueles que o amam. Entendeu o que é o maná escondido? Glória a Deus, aleluia. É só para quem busca o Senhor. Glória a Deus. Não está escondido da igreja. Irmãos, não olhe para o Apocalipse com um olhar de estranheza. Não caia no engano do diabo. Deixa eu tentar saber, adivinhar o que está escrito, o que é o cavalo vermelho, o cavalo branco, o que os trovões diziam, o que é aquele dragão. E a gente começa a querer ver no Apocalipse o que não está escrito. O Deus do Apocalipse é o Deus do Novo Testamento, do Velho Testamento. É o Deus que sempre existiu. Aleluia, glória a Deus. Quem será que é o maná? E a pedrinha? Irmãos, aleluia, fique em paz. Jesus te é suficiente. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Acerca do novo nome na pedrinha, olha, Deus, Ele adora mudar as coisas em nossa vida para nos marcar quando de fato andamos em seus caminhos. Ele mudou muita coisa. Ele fez Abrão se chamar Abraão. Ele fez Sarai em Sara. Ele transformou Jacó em Israel. Simão em Pedro. Tiago e João em Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Saulo em Paulo. Não se preocupe, irmãos. Glória a Deus, com o teu nome de batismo. Aleluia, Jesus. Você é filho de Deus. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Você é conhecido no mundo espiritual como filho de Deus. É o mais alto de todos os nomes. De toda ensino, aleluia, de todo cargo eclesiástico. Ser filho de Deus é mais importante que ser pastor. Muita gente fala, nos presídios está cheio de filho de crente. Eu concordo, tem mesmo um monte de filho de crente. Você não vai ver no presídio, é crente. Gente que se dizia ser crente, tem lá. Filho, tem lá, infelizmente. Mas crente não. Crente que se submete a Deus, não. Aleluia, glória seja dada a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pérgamo teve então todos esses problemas, mas havia aqueles que se mantinham fiel. Irmãos, deixe o seu coração consagrado a Deus. Mantenha-se fiel a esse Deus que é fiel. Que a Bíblia, aliás, vai dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel.
Deus abençoe e recompense a sua fé. A força que você tem que fazer para se manter ali puro, para que o trono do seu coração pertença unicamente ao nosso Deus. Amém? Que você aprenda com os erros dessa igreja, que você aprecie o que ela também manteve de bom, que foi o testemunho de Antipas, que se manteve fiel até a morte. Aleluia, Jesus. Seja a igreja. Não vá para a igreja apenas. Seja igreja. É diferente. Deus te abençoe. Aleluia. Tenha aí um domingo na paz do Senhor Jesus. Glória seja a Deus.